Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós concluímos vários vídeos que falaram do tema Os Alicerces do Cristão. Está lá no YouTube, Vera Reflexões, Espaço Reflexões. Não deixe de assistir, porque são fundamentos básicos para a sua vida cristã. E se você não conhecer esses fundamentos básicos, se você não tiver uma intimidade com eles, você não vai crescer em maturidade cristã. E Deus quer lhe usar com o poder dele. Ele quer lhe usar para tocar vidas, para converter corações, para curar enfermos. Então não deixe de visitar o YouTube Vera Reflexões, Espaço Reflexões. Nós já temos mais de 200 mensagens, dentre elas está o tema Os Alicerces do Cristão, que são uns 4 vídeos ou 5 vídeos. Hoje nós vamos começar um tema novo, que vamos falar, refletir, procurar entender sobre questão de batalha espiritual, sobre a questão da armadura de Deus que nós precisamos ter para enfrentar as batalhas do dia a dia. Então, o título da nossa mensagem hoje é: você vai enfrentar alguma batalha hoje? Use a armadura de Deus. Vamos entender o que é a armadura de Deus. Porque todos nós enfrentamos todos os dias batalhas, não é verdade? Todos os dias temos batalhas para enfrentar. Às vezes na família, às vezes no trabalho, em qualquer ambiente que estejamos, sempre teremos algo pela frente para enfrentar. E precisamos estar bem preparados, porque nenhum soldado vai para uma batalha sem estar devidamente equipados. E nesses momentos que as situações se colocam diante de nós, se apresentam diante de nós e se convertem em uma batalha, a nossa tendência é nos desesperar, perdemos até o raciocínio lógico muitas vezes, perdemos a clareza da situação, só enxergamos trevas, e por isso nós podemos tomar decisões erradas. Então isso é um assunto muito sério, é um assunto do seu dia a dia. Fique conosco. O Salmo 33, que vocês podem meditar neste salmo, nos dá muitas chaves que nós devemos usar e também chaves que o Senhor usa, são suas declarações para os justos, para aqueles que o temem. Ele se apresenta nesse salmo de uma forma defensora nossa nesses momentos de batalha. Então eu recomendo que você leia o Salmo 33 pausadamente, refletindo, meditando, que você vai ter muitas chaves ali ao seu dispor. Eu vou fazer um breve comentário sobre o versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 33, porque este salmo, que foi escrito por Davi, ele nos faz uma recomendação. Se você tiver alguma batalha para enfrentar, antes adore ao Senhor, antes louve ao Senhor, exulte ao seu Deus, porque quando nós fazemos isso, nós trazemos a presença de Deus para essas batalhas e ele começa a lutar por nós. Então, do verso 1 ao verso 4, leia na sua Bíblia, eu vou dar um resumo aqui. Nós lemos a seguinte recomendação: exultai, ó justos. Justo, você é um justo, que você já está andando com Cristo, você já aceitou a Ele como seu Salvador, seu Redentor, então você já foi justificado pelos méritos de Jesus. Então exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos, fica bem louvá-lo. Nós estamos buscando esta retidão na nossa caminhada, não é verdade? Então, aos retos, fica bem louvá-lo. E louvai ao Senhor com cânticos.
Deus. Entoie um novo cântico. Cante aqueles cânticos que você já sabe, que você aprendeu na sua igreja, que você canta no momento do louvor da sua igreja. Mas também cante um cântico novo, aquele que vem do fundo do seu coração, diante de uma situação difícil, de uma batalha que você está enfrentando. Ele pode lhe dar um cântico novo. Então, exulte a ele também com um cântico novo que vem do seu íntimo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ou seja, quando nós nos propomos a adorar o Senhor, a louvá-lo, a engrandecê-lo, diante das circunstâncias difíceis, o seu proceder é sempre fiel. Ele vai lhe responder, ele vai lhe surpreender. Então essa deve ser a nossa atitude diante de uma situação difícil que surge inesperadamente ou daquelas do nosso dia a dia. Mas o Senhor também tem algo a nos dizer nesse Salmo 33. Leia o verso 18 e 19. Que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. O temor ao Senhor é uma chave, para que os seus olhos estejam postos sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam nele, esperam na sua misericórdia. Você está esperando na misericórdia do Senhor? Você está esperando na fidelidade, na retidão do Senhor? Coloque os seus problemas no altar do Senhor. Coloque suas aflições, seus momentos difíceis que têm lhe surpreendido. Louve a Ele e peça para Ele derramar sua misericórdia. Ele vai lhe ouvir. Então, os que esperam na misericórdia do Senhor, Ele vem para nos livrar a alma da morte. E Ele vem também no tempo da fome para nos conservar a vida. Então, veja que o nosso Deus não é passivo. Ele está sempre atento aos justos. Ele está com os olhos postos em você que já está caminhando com Ele. Então faça a sua parte, que Ele vai fazer a dele, com certeza. Mas para nós entrarmos numa batalha, nós precisamos estar bem preparados, porque nenhum soldado entra numa batalha sem estar devidamente equipado. No nível natural, nós podemos até pesquisar na internet sobre a armadura que os soldados romanos usavam quando tinham que ir para a batalha. Eles usavam capacete, espada, eles usavam uma couraça aqui para proteger o seu coração, eles usavam um escudo para desviar as setas que eles estavam recebendo. Eles eram muito bem preparados e equipados para que os seus órgãos vitais, né, que seria a cabeça, o cérebro, o coração, estavam bem protegidos, e toda essa parte do corpo que estava protegido por uma couraça, se eles fossem atingidos ali por alguma espada, por alguma flecha, eles não teriam o dano da morte. Mas nós estamos hoje numa batalha espiritual. Mas pelo fato de ser uma batalha, nós também temos que ter a nossa armadura. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, sobre a armadura de Deus, uma armadura que vocês podem ler em Efésios capítulo 6, de 10 a 20, leia essa parte de Efésios 6, que ele fala somente sobre essas armaduras de Deus. Então, conhecendo essa armadura de Deus, que são armas espirituais, nós podemos vencer o maligno, nós podemos vencer o ataque do inimigo. Nós podemos dizer que a armadura de Deus é a completa virtude espiritual que é provida por Deus aos crentes. Vem de Deus para os crentes.
Com que objetivo? A fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. Então, a ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Nós lemos em Efésios 6, de 10 a 13, o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não precisamos mais de uma espada física, nós não precisamos mais de um capacete físico, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque do Senhor emana poder que vence o mal. Continuando, revestis-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra homens. A nossa luta é contra um mundo espiritual, Satanás e seus anjos. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, este mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. E onde ficam essas forças espirituais do mal? Ficam nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, essa armadura de Deus vai fazer com que a gente vença o mal, vença o ataque do inimigo e nos manter inabaláveis. Não seremos abalados. Então, vamos conhecer qual é a armadura de Deus? Eu fiz um pequeno resumo aqui destacando, mas você deve ler na íntegra em Efésios 6, de 14 a 20. E não lê uma vez só não, leia todos os dias, porque todos os dias nós temos batalhas para enfrentar. Então, uma das recomendações... Deixa eu diminuir esse ar, senão eu vou começar a ter uma crise de tosse aqui. Eu destaquei alguns pontos dessa armadura, que você deve ler na íntegra em Efésios 6, 14 a 20. Primeiro ponto, nós devemos estar cingidos com a verdade. Você sabe o que significa cingir? Eu busquei o sinônimo dessa palavra. Cingir significa estar envolvido com algo. Nós devemos estar envolvido com a verdade, que é a palavra de Deus. Significa também você depositar no seu interior essa verdade. E nós sabemos que a verdade é Cristo e que Cristo é a palavra. Então nós precisamos ter uma intimidade maior com a palavra para que ela penetre no nosso ser e ela faça parte de nós como uma verdadeira arma contra o ataque dos inimigos. Um outro ingrediente desta armadura de Deus é a couraça da justiça. Lembre que os soldados, eles tinham uma couraça aqui, que cobria todo o seu tórax, para proteger seus órgãos, principalmente os órgãos vitais. E a recomendação é que devemos nos vestir da couraça da justiça. Nós sabemos que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem, porque o homem é imperfeito e muitas vezes ele quer fazer a justiça, mas ele é levado pela sua imperfeição, pela sua natureza de pecado, ele é levado a agir de uma forma que não seria a forma justa, mas Deus é perfeito. Então a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O homem, por estar contaminado pelo pecado, ele pode cometer algum ato de justiça humano para se beneficiar. Isso acontece muito. Ou até para beneficiar uma outra pessoa que é do seu interesse. Essa é a justiça do homem. Ele pode deslizar por este caminho.
mesmo que seja até uma pessoa que já esteja andando com Deus, que já teme a Deus, mas por ele ter ainda essa natureza de pecado, ele pode deslizar por aí. Mas a justiça de Deus, ela é imparcial. Ela não leva em conta você, não leva em conta o outro. Leva em conta apenas o que é verdadeiramente justo, o que é 100% justo. Então, a justiça de Deus é imparcial. E Deus age de uma forma, muitas vezes, que é uma forma justa, porque ele não comete injustiça, que pode trazer até consequências para nós, devido a algum ato que nós cometemos. Ele não nos livra das consequências do nosso ato. Ele nos perdoa, ele estende a nossa mão para nos levantar da onde caímos, mas ele não nos livra da consequência. Por quê? Porque ele é justo e é reto. Então nós devemos nos revestir dessa couraça divina. E essa couraça divina que pratica a justiça com retidão está diretamente vinculada à estatura de Cristo que nós temos no nosso íntimo. Como está o Cristo que foi depositado como uma semente no seu coração. Ele está crescendo a cada dia em estatura espiritual. Ele está crescendo para lhe dar um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, para que você realmente faça justiça, não segundo a sua humanidade, mas você faça justiça segundo o caráter de Deus. Então, essa couraça divina tem a ver com a estatura de Cristo que nós temos dentro de nós. E isso depende também da nossa busca, da nossa entrega, do nosso interesse em conhecer a Cristo e nos relacionarmos com Ele. Porque tem que haver uma relação íntima, não é só estudo, tem que haver uma relação íntima. Essa relação íntima você desenvolve através daqueles momentos sozinho, orando, suplicando a Ele, prostrado diante dele, pedindo que ele te revele a sua palavra. Então, essa couraça divina que nos dará proteção está diretamente ligada à estatura de Cristo que nós já temos. Um outro ponto é, devemos sempre buscar conhecer o Evangelho para estarmos calçados por ele. Ou seja, quando é que a gente diz que uma pessoa está nos calçando? Quando ela está nos dando uma proteção, uma segurança, ela está por detrás de nós, nos calçando e observando ali aquele ambiente, para que nós sejamos mais protegidos. O Evangelho é assim, nós devemos estar calçados pelo Evangelho. É ele que nos vai dar a proteção, a segurança, nesses momentos difíceis. Observe que quando nós estamos usando um bom calçado, aquele calçado que a gente se sente confortável, que não está apertando os dedos, que não está fazendo calo, que está seguro do nosso pé, que não sai do nosso pé quando nós caminhamos. A nossa caminhada ela é firme, não é verdade? E nós conseguimos chegar naquele lugar que nós nos propomos a chegar. Mas se nós estamos com um calçado folgado, por exemplo, que a todo momento sai do pé, que não está confortável, que está incomodando, que está apertado no nosso pé, isso vai afetar a nossa caminhada. E talvez até nós nem cheguemos ao lugar desejado. O Evangelho é a mesma coisa, nós devemos estar calçados pelo Evangelho, conhecendo de uma forma íntima a palavra de Deus, porque esta intimidade é que vai nos proteger na hora dessas batalhas espirituais. Um outro ingrediente da armadura de Deus é a fé. Nós devemos sempre abraçar o escudo da fé. Então, a fé serve para nós como um escudo. Ele vai sempre
impedir que aquele ataque do inimigo, aquela lança que foi atirada contra nós, esse escudo da fé vai rebater e não vai deixar penetrar no nosso coração. Que muitas vezes, quando penetra no nosso coração, nos traz dúvidas, nos traz tristeza, nos traz angústia, amargura. Então, a fé dentro da armadura de Deus é o escudo que nós devemos usar. E esta fé, já sabemos que é a fé em Jesus. Jesus vence todos os dardos malignos. Todos os dardos do maligno que são lançados contra nós. Com a fé de Jesus, nós conseguimos impedir que eles penetrem no nosso íntimo. Porque o inimigo sempre está lançando os dardos dele. E às vezes eles lançam esses dardos através de palavras de dúvida, uma dúvida que ele colocou à sua mente. Pensamentos negativos pode ser outra forma. Ele pode colocar empecilhos na sua caminhada, e se você não tiver o escudo da fé, você pode desistir da sua caminhada. Mas quando nós temos a fé em Jesus, nós temos a certeza de que Ele está presente ali naquela batalha, rebatendo todos esses dardos, impedindo que esses dardos atinjam o nosso coração e nos abata. Então a fé é o escudo que nós precisamos. Abraçando a fé, estaremos sempre caminhando, sem perder o foco, porque o inimigo tenta nos tirar o foco da nossa caminhada, que é Canaã, que é a vida eterna, que é o paraíso, que é a eternidade de Deus. Ele tenta tirar esse foco, mas abraçando a fé, nós estaremos sempre caminhando, sem perder este foco, na certeza de que o Senhor está sempre nos protegendo. Outra arma espiritual dentro desta batalha que nós vivemos é o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, quando nós imaginamos capacete, nós lembramos daquele capacete que os soldados usavam para proteger a sua cabeça, que também é um órgão vital, se fosse atingido, poderia levar à morte. E nós precisamos usar o capacete da salvação. A nossa salvação, nós já sabemos que é Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo através da fé que é gerada em nosso coração. Este é o capacete da nossa salvação. Então, o capacete da nossa salvação protege a nossa mente das dúvidas que o inimigo vai querer lançar contra nós. Protege a nossa mente das inverdades, como ele fez com Eva lá no jardim do Éden. Depois que Deus deu uma ordem a Adão e Eva, o inimigo chegou e lançou uma dúvida para Eva. Mas será que foi realmente isso que Deus falou? Ele distorceu, inclusive, as palavras de Deus. O inimigo usa muito esta arma para atingir a nossa mente, para nos confundir, para nos levar a uma incredulidade de princípios que nós já conhecemos, já sabemos que são verdadeiros e que traz uma eficácia, mas ele vai usar a nossa mente como um campo muito fértil para ele semear as suas mentiras, as suas inverdades. Então, uma das armas nessa batalha, nessa armadura de Deus que faz parte, é o capacete da salvação. E já sabemos que a salvação é Jesus Cristo. Em Efésios 6,17, você pode ir nesse versículo agora especificamente, o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu esta carta aos Efésios, ele diz que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, a espada que os romanos usavam ali para combater nas batalhas, aquela espada física, no nível espiritual, a espada do Espírito
é a palavra de Deus. E nós podemos lembrar que Jesus, depois do seu batismo, quando foi levado ao deserto e tentado por Satanás, ele ganhou aquela batalha somente através da palavra que saía da sua boca. Ele não se preocupou em se justificar, ele não se preocupou em condenar a Satanás. Ele simplesmente falou a palavra de Deus e serviu como uma espada. E o que foi que Satanás fez? Ele desistiu, pelo menos por aquele momento. Ele fez 3 tentativas, mas Jesus só respondia através da palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer mais profundamente a palavra de Deus, ter mais intimidade, vivenciar a palavra de Deus, para termos essa espada à nossa mão todas as vezes que for necessária. Uma outra arma poderosa é a oração, a súplica e a vigilância. Porque nós sabemos que o inimigo está rodeando toda a terra, tentando ver que ele não está vigiando a si próprio, que não está vigiando todo aquele entorno para ele atacar. Então, através da oração, deve ser uma oração no Espírito, ou seja, você deve buscar essa interação do seu Espírito com o Espírito de Deus, para você orar de uma forma eficaz. E o Espírito Santo vai lhe ajudar nisso. Vai tornar a sua oração eficaz e vai chegar ao trono do Pai. E não esquecer de ser perseverante na vigilância. É muito importante. Muitas vezes ficamos muito aéreos a tudo aquilo que está ao nosso redor e o inimigo está ali agindo e você não está nem percebendo. Então, todas essas recomendações que estão em Efésios 6, de 10 a 20, leia, medite pausadamente, não leia uma vez só, leia todos os dias, porque são armas que você vai usar todos os dias. E assim você estará protegido do inimigo através desta armadura de Deus. Então, a armadura de Deus significa exatamente isso. E aqui o apóstolo Paulo enfatiza neste livro aos Efésios, nessa epístola aos Efésios. O crente deve tomar toda a armadura de Deus, toda, não é uma ou outra. Todas essas que nós falamos e que você vai encontrar em Efésios 6, de 10 a 20. Essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos. Já relatamos aqui: oração, súplica, capacete da salvação, escudo da fé e todos esses que nós falamos. E você não pode tomar um isoladamente. Eles estão em perfeita unidade para agir exatamente no momento que você está sendo atacado pelo inimigo. Então, nós não podemos usar uma ou outra arma espiritual. Nós devemos usar todas e termos consciência, ciência de todas elas. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar vulneráveis aos ataques de Satanás. Então, a armadura de Deus é o poder que o cristão recebe do Senhor para enfrentar o mal e sair vitorioso. Lembrando que foi Cristo quem derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado e da morte. Você pode ler Romanos 5, 18 a 21, 1 Coríntios 15, 56, 57, Hebreus 2, 14. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada, mas nós precisamos ir à luta agora. Cristo já conquistou, já derrotou Satanás, mas para ele não ter ação sobre você, você agora vai ter que aprender a lutar com essas armas de Deus. Medite nessas passagens de Efésios 6, é muito importante para a sua vida espiritual, para você proteger também a sua família. E no próximo domingo nos encontraremos. Até lá!